Quando eu abri a porta e vi 2 policiais parados ali, meu coração disparou. Sabe aquela sensação, mesmo quando você não fez nada errado, a presença da polícia já traz um peso no peito, um aperto, como se alguma coisa tivesse prestes a desmoronar. Eram 2. Um homem mais velho, de uniforme impecável, e uma mulher mais jovem, com uma prancheta na mão. Os 2 tinham aquela expressão neutra, profissional, mas eu juro, tinha algo nos olhos deles. Tensão. Boa tarde. O senhor é Lucas Mendes? Eu confirmei. Minha voz saiu meio trêmula, mas eu tentei disfarçar. Podemos entrar? Precisamos conversar com o senhor. Minha cabeça começou a rodar. Eu tentei pensar rápido. Multa que eu esqueci, alguma coisa do carro, talvez um vizinho tenha feito alguma denúncia. Eu dei um passo para trás e deixei eles entrarem. A sala estava uma bagunça normal. Copo na mesa de centro, controle remoto jogado no sofá, um tênis largado perto da porta, coisas de quem mora sozinho e não espera visita. Eles ficaram de pé. Não sentaram. Isso já me deixou mais nervoso. Porque quando a polícia não senta, é sério. O senhor mora aqui há quanto tempo? O policial perguntou, olhando ao redor com atenção. Não era um olhar casual, era investigativo. Uns 3 anos. Por quê? Ele não respondeu direto. Só trocou um olhar com a colega. Aquele tipo de olhar que diz, vamos com calma. Senhor Mendes, nos últimos dias foram abertas investigações relacionadas a este endereço. Informações sensíveis surgiram e precisamos esclarecer alguns pontos. Meu estômago embrulhou. Investigações? Do quê? Eu não fiz nada. O policial mais velho respirou fundo. Ele parecia cansado, como se já tivesse tido essa conversa muitas vezes. Material ilegal foi rastreado até este endereço. Especificamente a atividade online que ocorreu há cerca de 4 anos, entre 2020 e 2021. 4 anos? Eu nem morava aqui 4 anos atrás. Eu não morava aqui nessa época, eu disse rápido, quase cortando ele. Vocês podem verificar, eu só me mudei para cá em 2022. Tem contrato, tem tudo registrado. Nós sabemos, a policial disse com uma calma estranha. Aquela calma que deixa você ainda mais nervoso. Mas o IP registrado naquela época pertence a este imóvel, e o nome vinculado à conta de internet estava no nome de alguém. Ela fez uma pausa. Olhou para mim, e eu senti que o que vinha a seguir ia mudar tudo. Um tal de Rodrigo Mendes. Eu senti o chão sumir. Rodrigo. Meu irmão. Rodrigo é meu irmão, eu disse, e minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Mas ele não mora aqui. Nunca morou. Os 2 policiais se entreolharam de novo. Aquele olhar que diz, ele não sabe. E eu odiei aquele olhar, porque significava que eles sabiam de coisas sobre minha própria família que eu não sabia. Senhor Lucas, temos registros que indicam que Rodrigo Mendes utilizou este endereço como residência entre 2020 e 2021. Ele chegou a registrar documentos com este CEP, conta bancária, conta de internet, até correspondências foram enviadas para cá. Eu balancei a cabeça. Isso não faz sentido. Meu irmão morava em Curitiba nessa época. Ele tinha um emprego lá, trabalhava numa empresa de TI. A gente mal se falava, mas eu sabia onde ele estava. Pelo menos eu achava que sabia. A policial inclinou a cabeça, como quem avalia se eu estava mentindo ou apenas perdido. Quando foi a última vez que o senhor falou com ele? Eu tive que pensar. E percebi que fazia muito mais tempo do que eu imaginava. Faz uns 2 anos, talvez mais. A gente se afastou depois que meu pai faleceu. Família complicada, sabe como é? Cada um seguiu seu caminho. E o senhor sabe onde ele está agora? Eu fiquei calado. Porque eu não sabia. Não fazia a menor ideia. Rodrigo tinha sumido da minha vida como quem apaga uma luz. Sem briga, sem discussão. Só desapareceu. O policial deu um passo à frente. Senhor Lucas, seu irmão está sendo procurado. As investigações apontam envolvimento em crimes graves, compartilhamento de material ilegal, exploração,
possível participação em redes internacionais. Estamos tentando localizá-lo há meses. Eu senti uma onda de náusea subir. Vocês estão dizendo que meu irmão... Fez o que exatamente? Ninguém respondeu diretamente, mas a expressão deles dizia tudo. O policial continuou. Não podemos entrar em detalhes da investigação, mas posso dizer que é grave, muito grave, e que outras pessoas já foram presas. Seu irmão é um dos poucos que ainda não localizamos. Outras pessoas presas. Redes internacionais. Material ilegal. As palavras ecoavam na minha cabeça, mas meu cérebro se recusava a processar. Ele usou este apartamento, a policial continuou. Mesmo que o senhor não soubesse, ele registrou atividades aqui. Downloads, uploads, acessos, tudo rastreado até este IP. E agora, legalmente, este endereço está sob investigação. Precisamos da sua colaboração. Eu queria gritar que aquilo era um erro, que meu irmão, por mais distante que a gente tivesse ficado, jamais faria algo assim. Mas, no fundo, eu não conhecia mais o Rodrigo. Fazia anos que a gente não conversava de verdade, anos que ele sumia, reaparecia, sumia de novo, sempre com desculpas vagas, sempre evasivo, sempre estranho. Eu me lembrei de uma vez, uns 3 anos atrás, quando ele apareceu do nada na minha casa. Disse que estava de passagem. Ficou umas 2 horas, bebeu café, conversou sobre nada, e quando foi embora, eu percebi que ele tinha evitado todas as minhas perguntas sobre a vida dele. Onde estava morando, com quem, fazendo o quê. Tudo vago, tudo nas entrelinhas. E agora, de repente, eu estava descobrindo que ele tinha usado meu endereço, meu nome, talvez, minha confiança. Vocês precisam de quê? Eu perguntei. A voz saindo rouca. Acesso ao seu computador, ao roteador, histórico de contas. Precisamos descartar qualquer atividade recente e confirmar que o senhor não teve envolvimento. Envolvimento. A palavra ecoou na minha cabeça. Eles achavam que eu podia estar envolvido. Fiquem à vontade, eu disse. Vasculhem o que quiserem. Eu não tenho nada a esconder. E eu realmente não tinha. Mas mesmo assim, ver eles mexendo nas minhas coisas, abrindo meu computador, verificando meu celular, era humilhante. Fiquei sentado na sala, olhando para a parede, enquanto eles trabalhavam. A policial foi até o quarto. O outro ficou na sala, conectando algum aparelho no roteador. Minha própria casa parecia estranha agora, invadida, contaminada. Tudo que eu tocava, tudo que eu via, carregava a sombra do que meu irmão tinha feito aqui. Quanto tempo ele passou aqui? Quantas vezes ele entrou quando eu não estava? Ele tinha cópia das chaves? Minha cabeça não parava. Depois de quase 1 hora, o policial mais velho veio até mim. O senhor está liberado. Não encontramos nada recente. Tudo indica que o senhor realmente não tinha conhecimento. Mas vamos precisar que fique disponível caso surjam novas informações. Eu só assenti. Minha garganta estava seca. Eu queria que eles fossem embora logo. A policial parou na porta antes de sair. Se o seu irmão entrar em contato, o senhor precisa nos avisar, imediatamente. Não tente protegê-lo. Não tente esconder nada. Isso seria obstrução de justiça. O senhor entende? Eu entendi, mas não respondi. Ela me entregou um cartão. Tinha um número e nome. Delegacia especializada. Qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer mensagem, você liga. Eles foram embora. A porta fechou e o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio pesado, sufocante. Eu fiquei parado ali, no meio da sala, olhando para cada canto do apartamento. A mesa, o sofá, a janela, a porta do quarto. Tudo parecia diferente, como se as paredes guardassem segredos que eu nunca soube. Fui até o quarto, abri o armário, vasculhei as divestas, procurei qualquer coisa, qualquer sinal de que meu irmão tinha deixado algo para trás. Não encontrei nada, mas isso não me acalmou, porque agora eu sabia. Ele tinha estado aqui, tinha usado este lugar, tinha feito coisas.
e eu nunca soube. Sentei na beirada da cama, tentando processar. Peguei o celular, fui até os contatos. O nome dele ainda estava lá. Rodrigo. Último contato, 2 anos atrás. Uma mensagem dele, dizendo, tudo certo por aí? Eu tinha respondido, tudo. E você? Ele nunca respondeu. Eu quase liguei, quase. Mas aí me lembrei do que a policial tinha dito. Se ele entrar em contato, avise imediatamente. Eu bloqueei o número e deletei. Naquela noite, eu não consegui dormir. Cada barulho parecia amplificado. O vento batendo na janela, o rangido do piso, o zumbido da geladeira. Eu ficava imaginando, e se ele voltar? E se ele aparecer na porta pedindo ajuda, dizendo que é tudo um mal-entendido? E se ele já tiver a chave? Porque eu nunca troquei a fechadura. Levantei da cama às 4 da manhã e verifiquei todas as portas, todas as janelas. Tudo trancado. Mas mesmo assim, eu não me senti seguro. Voltei para a cama e fiquei encarando o teto. Pensando. Repassando cada conversa que eu tive com ele nos últimos anos. Cada visita estranha, cada silêncio. E foi aí que eu percebi. Tinha sinais. Sempre teve. Eu só não quis ver. Tipo aquela vez que ele apareceu com um notebook novo, caro. Eu perguntei aonde tinha comprado e ele mudou de assunto. Ou aquela vez que ele pediu para usar meu Wi-Fi, disse que o dele estava fora do ar. Ficou horas no celular, trancado no banheiro. Ou quando ele perguntou, meio disfarçado, se eu ainda morava no mesmo endereço, se tinha planos de me mudar. Tudo fazia sentido agora. Ele estava mapeando, planejando, usando. E eu, como um idiota, deixei. Nos dias seguintes eu fiquei obcecado. Pesquisei o nome dele na internet, procurei em redes sociais, tentei encontrar alguma pista. Nada. Ele tinha apagado tudo. Perfis deletados, rastros apagados, como se nunca tivesse existido. Liguei para uns primos distantes. Ninguém sabia dele, ninguém tinha notícia. Rodrigo virou um fantasma. E quanto mais eu procurava, mais eu percebia. Ele sempre foi. Mesmo quando estava presente, ele nunca realmente estava. Sempre distante, sempre nas sombras. Uma semana depois, eu recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi. Silêncio do outro lado. Alô? Nada. Só uma respiração. E então, a linha caiu. Eu fiquei olhando para o celular, tremendo. Era ele ou era paranoia? Eu não sabia mais. Bloqueei o número. Mas na noite seguinte, outro número ligou. Mesma coisa. Silêncio, respiração. Linha caiu. Parei de atender ligações de números desconhecidos. Parei de dormir direito. Cada barulho na rua, cada carro que parava perto do prédio, cada sombra na janela, tudo me assustava. Minha própria casa tinha virado uma prisão. E o pior é que eu não conseguia sair. Porque e se ele voltar? E se ele entrar quando eu não estiver aqui? Instalei câmeras, troquei as fechaduras, coloquei tranca extra na porta. Mas nada disso me fez sentir seguro. Porque a verdade é que ele já tinha entrado. Já tinha violado este espaço. Já tinha usado minha vida. E eu nunca vou saber até onde isso foi. Semanas se passaram. Nenhuma notícia da polícia. Nenhum contato. Eu comecei a me perguntar, será que desistiram? Será que ele fugiu do país? Será que... E foi aí que eu vi. Uma tarde, voltando do mercado, eu subi as escadas do prédio. E tinha uma marca na porta. Pequena, quase imperceptível. Um risco, feito com caneta, no batente. Não estava lá de manhã, tenho certeza. Meu coração disparou. Entrei correndo, tranquei a porta, verifiquei tudo. Nada fora do lugar. Mas aquela marca era um sinal, um aviso, ou só minha cabeça? Tirei foto, mandei para a polícia. Nenhuma resposta. Naquela noite, eu dormi com a luz acesa e com uma faca embaixo do travesseiro, porque agora eu sabia. A polícia tinha ido embora, mas a sombra do meu irmão não. Ela ainda estava aqui, nas paredes, no ar, em cada canto deste lugar que eu achava que era meu. E o pior de tudo,
Eu nunca vou saber o que ele realmente fez aqui. Nunca vou saber quantas vezes ele entrou, quantas vezes ele usou minha identidade, meu endereço, minha vida. Eu só sei uma coisa. Este lugar nunca mais vai ser só meu, porque agora, toda vez que eu fecho os olhos, eu imagino ele aqui, sentado onde eu sento, usando o que eu uso, vivendo uma vida paralela que eu nunca vi. E a pior parte, eu nunca vou ter certeza de que ele realmente se foi, porque às vezes, tarde da noite, eu ouço um rangido no corredor, uma sombra passando pela fresta da porta, e eu fico imóvel, prendendo a respiração, esperando, para ver se ele vai bater ou se ele já tem a chave. E, se ele entrasse quando eu não estivesse aqui, instalei câmeras, troquei as fechaduras, coloquei tranca extra na porta. Mas nada disso me fez sentir seguro, porque a verdade é que ele já tinha entrado.